isso aí, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor para cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui abordando hoje um tema muito polêmico, um tema muito conhecido, que é o tema de religião. Isso aí, religião. Vamos aprender um pouco hoje sobre essa palavra religião, qual a sua origem, de onde veio essa palavra religião, qual o significado dela. É isso. Hoje em dia vivemos num mundo que temos várias congregações ou várias religiões, várias denominações, né? Mas será que alguma delas são realmente verdadeiras? Será que elas realmente levam você para o céu, te mostram o caminho da verdade? Né? Está escrito claramente na Bíblia sobre religião, que não existe religião. Jesus, quando veio ao mundo, quando ele veio aqui ao mundo em carne e osso, né? E ele não deixou nenhuma religião. Se você pegar a Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala claramente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele já falou claramente que não existe religião. Hoje em dia temos várias denominações, vários tipos de congregações, vários tipos de igrejas, né? E essas igrejas pregam vários tipos de doutrinas. Doutrinas essas que não levam a lugar nenhum. Doutrinas humanas. Hoje, nas igrejas está sendo falado aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que Deus realmente quer falar, né? A palavra religião, meu querido, ela vem do latim, religio, que significa louvor ou reverência aos deuses, culto religioso, práticas religiosas. No entanto, muitos acreditavam que tinha surgido a partir da junção do prefixo ré, que funciona como um intensificador da palavra que sucede. Neste caso, ligare, que significa unir, ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Neste caso, o termo era utilizado como ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. Ainda existe outra teoria que diz ser o verbo, latino religere, a origem da palavra religião. Vem daí do latim. Relegere significa reler ou revistar, ou até mesmo revisitar, e foi associada ao ato da constante releitura e interpretação dos textos bíblicos e sagrados, para que os religiosos possam seguir os desejos das divindades que veneram da forma mais fiel possível. Atualmente, o conceito de religião é definido como sendo um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. A palavra religião existe no dicionário da língua portuguesa aproximadamente desde o século XIII, se não foge a memória, né? Religião ou religion significa culto prestado a uma divindade, crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. A manifestação desse tipo de crença por meio de doutrinas e rituais próprios, crença e devoção, piedade e reverência às coisas sagradas. Então a gente está vendo aí, né, que existem vários tipos de religiões. E o significado dessa religião, desse nome religião, que é religar, certo? Com Deus, lá no fundo todos sabemos que existe um Deus e queremos ter comunhão com Ele. E é por isso que há tantas religiões nesse mundo que nos tentam ligar a Deus. Mas a Bíblia é mais que uma religião. A Bíblia, ela é a religião. O problema das religiões humanas, nós não conseguimos nos unir a Deus pelo nosso próprio esforço. A Bíblia diz que Deus sabe disso. E por isso Ele veio à Terra. Ele fez o que nós não conseguimos fazer. Por causa de Jesus, nós podemos estar hoje unidos na graça de Deus. Essa é a verdadeira religião. Deus nos ligando a Ele, ou seja, nos ligando a Cristo. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, né, parte da verdadeira religião. Os seguidores de Jesus, essa religião, atualmente em nossos corações, não apenas em atos exteriores. As outras religiões que não pregam a Bíblia ou distorcem o Evangelho são religiões falsas, inventadas por homens. Essas religiões são inúteis e não ajudam a chegar a Deus. Na Bíblia a gente encontra vários e vários relatos, né, que falam sobre isso, como está escrito mesmo
no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, e em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Esta é a verdadeira religião. Uma das verdadeiras religiões. Não essas religiões hoje que existem por aí, né? Placas de igreja denominada tal, que hoje em dia não se prega mais a verdadeira palavra, não se prega mais a verdadeira doutrina, aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer transmitir para você. Hoje se prega prosperidade. Hoje está se pregando nas igrejas o mundanismo, né? A riqueza, a glória e o poder. Mas a verdadeira palavra, aquela que se é para se falar, não está sendo pregada, né? E existe também outro versículo também no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que fala claramente também sobre isso. Mas se uma viúva tem, ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso é agradável a Deus. Ou seja, quando esse versículo fala por a sua religião em prática, se diz por a sua fé nativa, por a sua fé em prática e praticar o amor, ajudando o seu próximo como a si mesmo. O Senhor diz também no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13: esse povo em cima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Foi o que eu acabei de falar, pessoal, aqui. Doutrinas que hoje em dia se é pregada nas igrejas, doutrinas humanas, doutrinas feitas por homens. Certo? Deus ele fala na sua palavra que eu não quero quantidade, eu quero qualidade de pessoas. Hoje você vê nas igrejas, certo? Hoje em dia ninguém está querendo cumprir o ID do Senhor, onde está escrito lá em Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ninguém está fazendo isso mais. Eu comparo a igreja, ou a congregação, ou um templo, certo? Como alguns gostam de falar, como se fosse uma escola. Você vai para aquela escola, você vai aprender a ler e a escrever. Depois você vai fazer uma prova para passar de ano. Feita aquela prova, se você passou, beleza, você vai para outra série. Certo? Da mesma forma, você estando na igreja, estando naquele templo, naquela congregação, você está ali para aprender de Deus, para aprender mais ainda do Senhor. Tá? Porque a pessoa, não, eu conheço Deus. Eu só ouvi falar. Você ouviu falar, você não conhece Deus. Você tem que buscar a Deus, tem que aprender de Deus. É igual estar se aprendendo a ler e a escrever. É dessa mesma forma. Então, quando você aprende de Deus, você tem que transmitir aquilo que você aprendeu para as demais pessoas. Não ficado, ou um crente domingueiro que só vai ao culto aos domingos e olhe lá. Né? Também na Bíblia fala também, no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenho cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo não em Cristo. Eu estou falando sobre isso. Certo? Hoje se é pregado filosofias. Antigamente, no tempo de Pedro, João, Tiago, eles eram um povo inculto. Né? Era um povo ignorante, não sabiam, era analfabeto de pai e mãe. Mas quando Jesus os chamou e disse, vinde a mim, e vos farei pescadores de homens, certo? Eles tiveram um total conhecimento da palavra de Deus, usado por intermédio do Espírito Santo. Não precisaram hoje em dia estar fazendo bacharelado, teologias disso, teologia daquilo, onde só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que você reflita nisso que eu acabei de falar para vocês, certo? Porque é um assunto que muitas pessoas, a maioria das pessoas não gostam de falar. É como dizem, religião, política e esporte não se discute. É onde estão enganados. Tentam fugir quando se começa a falar sobre religião. Tenta fugir, argumentando esse pretexto que eu acabei de citar agora. Né? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Certo? Próxima vez eu estarei com outro tema, já abordando para vocês. Em nome do Senhor Jesus.